Continuando, a rodada. Uma rodada significa que os participantes tomam sucessivamente a palavra para dizer o que o trabalho produziu neles até o momento. Fazer perguntas. Fazer perguntas ou abordar imediatamente o que lhes ocorre. Os demais participantes permanecem centrados, sem interferir nem comentar. Dessa maneira, aquele que comunica não precisa levar em conta observações ou objeções dos demais participantes. Não obstante, ele os tem diante de si como um contraponto centrado e atuante. Quando alguém se desvia para algo que mais serve de justificativa ou acusação do que para o crescimento próprio, o grupo fica inquieto. Então o coordenador interrompe o processo e passa a palavra ao participante seguinte. Por outro lado, quando alguém trabalha com algo significativo para si, todos os demais se mantêm atentos e centrados, mesmo quando isso toma mais tempo. O que é significativo para o indivíduo toca a todos. Quando uma pessoa reconhece ou resolve algo essencial para si, os demais aprendem junto como um modelo, sem que precisem trabalhar individualmente esse problema no grupo. No início, as rodadas costumam ser muito rápidas. Perto do final de um curso ficam mais longas, porque para muitos é a última oportunidade de resolver algo não solucionado que os esteja oprimindo. Um exemplo da rodada, um pouco abreviada, é apresentado nas próximas páginas. Sintomas adotados. N. Estou bem. Noto que para mim muitas coisas começaram a fluir e outras ficaram mais claras. Percebi claramente que estou identificada com uma pessoa, provavelmente até mesmo com várias. Hellinger. Não, via de regra, só existe uma identificação. Quando existem várias, a pessoa enlouquece. N. Uma identificação que presumo ou que ficou mais clara é com minha avó e eu a sinto fisicamente, tendo a respirar mal de vez em quando, só com a parte superior do tórax, sem completar a respiração. Já me conscientizei de que aprendo quando estou com medo e em situações de conflito, e nessas ocasiões geralmente me sinto fisicamente pequena. Veio-me agora uma recordação dessa avó. Ela sofria muitos medos de perseguição. E eu, quando criança, precisava sempre verificar para ela se havia alguém escondido em algum lugar. Creio que adotei um pouco esse medo e desde criança prendo a respiração em situações semelhantes. Hellinger, o que faz então em tais situação? N. Respirar, creio. Hellinger, a gente olha a vovó com amor e lhe diz: eu prendo a respiração por você. Sim, entendeu? N. Vou experimentar. Hellinger, você percebe o amor? Quando ele vem à tona, libera você. Mais alguma coisa, N? Novo subtítulo. Origem judaica. N diz sim. Nesta manhã, falando de meus avós paternos, permitir-me dizer pela primeira vez não que morreram ou pereceram, como costumava falar, mas que foram assassinados. Por quem? Pergunta Hellinger. N diz, na época do nazismo, nasci de uma família judia. Hellinger, isso é sempre extremamente significativo. Uma mulher judia não pode casar-se com um alemão. N, eu me casei com um alemão. Hellinger, isso não dá certo. Uma judia não pode casar-se com um alemão. N, pode me dizer por quê? Hellinger,
dá errado. Ainda não vi nenhum caso em que tenha dado certo no sentido inverso. Sim, um judeu pode casar-se com uma alemã, mas vice-versa não funciona. Johann, é possível explicar tal coisa ou é simplesmente assim? Hellinger, eu não explico, é assim. Para N, ele diz, você já viu outros exemplos? E N diz sim. Hellinger viu mesmo? E N diz vi. Hellinger então fala, está bem, talvez eu precise rever minha afirmação. N, mas tenho medo da consciência do problema. Hellinger, quando uma mulher judia se casa com um não-judeu, naturalmente é ainda mais difícil com alemães. O casamento só funciona se ela renega o judaísmo. Mas um judeu não consegue isso, não funciona. A vinculação de destino entre eles é tão mais forte do que em outras etnias que algo assim. Via de regra não funciona. N, por que você acha que com um homem judeu é diferente? Hellinger, isto tem a ver com o que eu disse ontem, que a mulher precisa seguir o homem. Uma judia não pode fazer isso sem renegar sua fé. Uma não judia pode seguir um judeu, mas no sentido inverso não funciona. George, não é verdade também que as mulheres transmitem o judaísmo? Com isso, os filhos afastam-se automaticamente da família do pai? Hellinger. Isso decorre especialmente do fato de que uma judia não pode desposar um não-judeu sem abjugar, ao passo que uma não-judia pode seguir um judeu sem abjurar. Neste caso, a regra não se explica, mas a vinculação ao sistema de valores que lhe é imposta impede a mulher judia de fazer isso. Mas esta é apenas uma das razões, e aí existe muita coisa interligada. Via de regra, tal relacionamento não funciona e a gente não deve deixar-se iludir. N. Não obstante, eu escolhi esse homem. E o que complica mais a coisa, meu marido era candidato ao sacerdócio e, portanto, também um teólogo católico. Sua mãe não destinava ao casamento. Helling. Está bem, mas isso é mais fácil de resolver e não seria uma razão para deixá-lo. A dificuldade está mais em você, em seus pais e em seu destino. N vive separada de seu marido, entre aspas. Robert, talvez seja também importante saber qual é o percentual da parte judia. A metade, talvez, um quarto, talvez. Hellinger, não quero entrar agora nesse causismos. O importante aqui é que sejam percebidas as forças que atuam. Os detalhes podem ser verificados depois. Para N, a informação que você deu é muito importante. Agora fica mais fácil configurar sua família. A medida certa. Ida, estou sentindo alguma palpitação e minha pergunta é a seguinte: como se encontra a medida certa para as coisas? Hellinger, a medida certa? Ida, sim, a medida certa. Hellinger, existe uma orientação interna. Quando alguém fica atento a ela e se recolhe ao próprio centro interior, percebe quando a atingiu o limite ou qual é a medida certa. Às vezes estabelecemos a medida para a nossa cabeça e essa medida frequentemente está errada. Por exemplo, quando alguém tem um sentimento muito forte e autêntico, como aconteceu ontem ou anteontem com Uti em relação à mãe, e se entrega a ele, o próprio sentimento lhe mostra a medida e a pessoa nunca pode ultrapassá-la. É bem diferente quando a pessoa fantasia um sentimento, como fez o William, com a ideia de ser uma vítima. Esse era o sentimento falso. Nesse caso, por não estar centrada, a pessoa ultrapassa a medida certa,
mas um sentimento que nasce mediante de uma situação já inclui sua medida, mesmo quando julgamento desmedido. Num relance percebemos perfeitamente. Agora é bom. Assim é possível encontrar também a medida em outras situações. Alguns julgam que a medida pequena é mais segura do que a grande. Não, a medida certa é a única segura. Ida, então isso quer dizer que também na compensação é preciso primeiro esperar até que se encontre a medida que convém a todos quanto ao dar e ao tomar? Hellinger, a medida resulta da interação com uma coisa, uma tarefa ou uma pessoa. Não é possível determiná-la de antemão. Aliviado. William, dormi muito bem. Para minha surpresa, tenho agora um tempo enorme. Hellinger, muito bem. William, de resto eu estou bem. O preço. Hellinger, como você está, Clara? Clara, bem, razoavelmente exausta. Hellinger, sim, é natural. Clara, gostaria de perguntar-lhe uma coisa. Desde ontem, quando surgiu o tema da compensação, estive sempre pensando no meu acidente. Há 9 anos sofri um grave acidente de trânsito e sempre encarei o tema da compensação em relação àquele momento. Sofri o acidente junto com meu marido. De qualquer forma, veio-me ontem à mente esta pergunta: se esse acidente não se relaciona também de forma muito concreta com minha família? Hellinger, é bem possível que sim. Clara, com a família? Hellinger, sim. E agora, o que você faz com isso? Clara, não sei. Hellinger, bem, as consequências do acidente já não podem ser mudadas e você tem de assumi-las, mas pode suavizá-las na medida em que a façam. Lembrar-se da imagem de ontem, de que você acolhe todos os que lhe pertencem e que isso é bom. O resto você toma como seu destino. Para o grupo, ele diz, gostaria de dizer aqui algo sobre traumas, acidentes e destinos cruéis. Muitos que tiveram destino cruel, por exemplo, que foram torturados ou escaparam de campos de concentração, frequentemente deixam de ver o mais importante de tudo. O que é o mais importante? Clara, que sobreviveram. Hellinger, que a situação terminou bem. Assumir isso é o mais difícil de tudo. Certa vez, um homem me ligou. Ele saíra de viagem para Rhodes com um grupo de turistas e lá penetraram num velho e estreito aqueduto. No meio do caminho, ele teve um acesso de pânico. Saiu a custo e retornou ao hotel, onde teve novo acesso de pânico. Regressou imediatamente para casa e lá à noite teve outro acesso semelhante. Quando me contou isso, eu lhe disse: isso é uma lembrança de seu nascimento. Quando houver vaga em algum curso meu, receberei você. Então podemos resolver isso. Quando vagou um lugar, ele veio e reviveu seu nascimento. Mas isso não resolveu seu problema. Perguntei-lhe o que aconteceu em seu nascimento. Ele respondeu: minha mãe quase morreu de hemorragia. Retruquei: está bem, ajoelhe-se, olhe para a parede. Imagine sua mãe presente. Olhe para ela e diga-lhe: eu tomo a vida pelo preço que lhe custou. Ele não conseguia fazer isso. Era demais para ele. Depois de 3 dias, conseguiu finalmente dizê-lo e então se curou. Assim é. Para Clara, ele diz, foi este o sentido da reverência em sua constelação. Você tomou sua vida pelo preço que seu marido pagou e todos foram amáveis com você. Não foram? É assim também. Quem pagou o preço gosta de ver que isso não foi em vão. Clara, você está dizendo que o acidente foi o preço? Hellinger, não. Os outros pagaram o preço por sua vida e gostariam
de ver que não fizeram em vão. Portanto, se você toma sua vida pelo preço que os outros pagaram por ela e faz dessa vida algo de bom, então eles ficam reconciliados com o preço que lhe custou. Mas se você deixa que sua vida vá mal, esse preço foi pago em vão, entendeu? Clara, sim, Hellinger, bem. Algo mais, Clara, agradecida. O sentido básico e como mudá-lo. Sophie, também dormi bem esta noite. Em duas etapas, depois de uma fase de sono realmente profundo, acordei. No princípio, estava totalmente tranquila, mas então vieram à tona algumas coisas que me sacudiram. Não tenho diretamente problemas com a família, mas percebi de repente com muita força que o fato de estar tão bem hoje eu devo à posição segura que ganhei junto a meu pai quando minha mãe faleceu. Hellinger. Quando faleceu sua mãe, Sophie, eu tinha completado 7 anos. Meus irmãos não ficaram tão bem. Hellinger. Quando olhamos as pessoas, podemos avaliar imediatamente o nível de seu sentimento básico, o estado emocional ao qual se retorna quando se deseja reduzir o próprio estresse ao mínimo. Quando alguém fica mais feliz, seu estresse é maior e o mesmo acontece quando fica infeliz. Quando imaginamos Quando imaginamos uma escala do sentimento básico a partir de -100, isto é, bem de baixo, passando por 0 até atingir +100, podemos classificar as pessoas de acordo com o seu sentimento básico. O seu está aproximadamente em -50. As pessoas cujo sentimento básico se situa na zona negativa sentem a falta de um dos pais em relação ao sentimento básico. N, por exemplo, está na zona positiva. William está em zona negativa. Clara está mais para o positivo, surpreendentemente. Dizem que não se pode mudar o sentimento básico. Eu descobri, entretanto, como se pode mudá-lo. Sophie rindo disse: Espero que você me diga algo a respeito. Hellinger: Normalmente, caso contrário, teria me dispensado essa longa introdução. Bem, quando se consegue integrar o pai ou a mãe que falta ou que se excluiu, o nível do sentimento básico se eleva a cerca de 75 pontos. Risadas no grupo. Hellinger diz a Sophie: Se você perdeu a mãe aos 7 anos, ela lhe faz falta, é evidente. Contudo, você pode recuperar isso, de modo que ela retome o seu lugar. Você precisa saber que uma criança que perde prematuramente um dos pais, por ser muito fraca, não pode suportar a dor do luto. Em consequência disso, ela reage com raiva. Esta é a sua forma de luto. Mais tarde, quando procura sentir a dor, não entra em contato com ela, mas sim com a raiva, e então se envergonha. Mas esta é a forma de luto adequada à criança. E os pais sabem disso. Sua mãe compreenderia você. De que ela morreu? Sophie diz. De sequelas de uma operação. Na verdade, estava psiquicamente doente. Estava sempre doente e simplesmente não se curou mais. Hellinger: Gostaria de fazer com você um exercício simples e sem drama para que você entre em contato com sua mãe e com seu amor por ela. Mas é só se você quiser. Sophie disse: Olha, me dá um pouco de medo, Hellinger. Dá sempre medo quando a gente se defronta com algo essencial, mas é algo benéfico e muito simples. Sophie, está bem.
por através do amor. Hellinger, para Clara. Posso pegar você para ajudar no exercício? Clara, sim. Hellinger, então deite-se de costas no chão. Feche os olhos e permaneça simplesmente deitada assim. Para Sophie ele disse: deite-se de costas ao lado dela e a uma pequena distância, de forma que sua cabeça fique mais ou menos na mesma altura que a dela. Agora imagine que você está deitada, como criança, ao lado de sua mãe doente, e olha para ela com amor. Olhe para ela, respire fundo, relaxe a boca. Você a vê em sua doença. Olhe-a com amor. Sophie respira fortemente, sente sua dor e chora com olhos abertos. Hellinger, com amor. Como você chamava sua mãe quando era criança? Sophie, mãezinha. Hellinger, diga, querida mãezinha. Sophie, querida mãezinha. Hellinger, querida mãezinha, com todo o amor. Querida mãezinha. E Sophie, querida mãezinha. Diga-o com toda a tranquilidade, Sophie, querida mãezinha. Hellinger, e diga a ela, querida mãezinha, abençoe-me, Sophie. Querida mãezinha, abençoe-me. Depois de algum tempo, quando a dor cede, então foi isso aí. Para o grupo, ele disse: estão vendo como ela brilha? É lindo. Assim é na psicoterapia. O método básico chama-se solução através do amor. Quando estamos em sintonia com o amor, podemos ir em frente. A felicidade secreta, Hartmut para Hellinger. Como você alivia meu nível básico? Risadas no grupo. Hellinger, curiosamente, mais do lado positivo. Hartmut ficou surpreso, mais alegre. Hellinger, cada um sabe imediatamente por si mesmo onde está seu nível básico. Pode aliviá-lo em seu próprio sentimento. Hartmut, considero-me uma pessoa muito melancólica e achava que a melancolia leva a pessoa para o lado negativo. Hellinger, a melancolia protege a felicidade secreta. Hartmut ri. Bem, aprendi muita coisa e tenho um sentimento de gratidão. Percebo também a vibração deste ambiente como curativa. E é a primeira vez que participo de um curso assim. E gostaria de dizer algo que para mim foi absolutamente novo e me trouxe ajuda imediata. Hellinger, de acordo. Um outro tipo de saber. Hartmut. Foi novo para mim descobrir que existe um saber imediato, um conhecimento espontâneo direto que está em nós e não foi transmitido por palavras. Foi novo para mim pensar que absolutamente existe um saber desse tipo. Ele ficou imediatamente claro para mim. Caso contrário, tudo o que você disse colocou em aberta contradição com a aparente realidade familiar. Teria me parecido totalmente paradoxal, ou pelo menos hipotético. Este foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Como um mensageiro enlouquecido que desmaia pouco antes de entregar a mensagem, procurei anos a fio servir de intermediário entre membros da minha família, negligenciando os meus próprios interesses. Com tremenda energia, promovi sempre tentativas de reconciliação para restaurar ordens que, como percebi agora, não existiam dessa forma ou não eram fundamentais. Graças a você e a este trabalho, reconheci pela primeira vez que não consigo relacionar-me com meu pai sem confronto pessoal. Eu guardava um tremendo ressentimento contra ele, porque sempre evitou o confronto comigo. Ele jamais me deu em toda a minha vida qualquer frase de orientação.
Por mais que eu provocasse, ele tinha uma alma encapsulada e isso me fez ficar ressentido com ele. Vejo agora pela primeira vez uma possibilidade de me acertar com ele. Embora já tenha morrido há 5 anos, é liberador saber isto, que não preciso renunciar eternamente ao meu Pai, pois isso sou seguramente a pessoa que mais cuidou dele e de quem ele mais se esquivou. O terceiro ponto é, pois ainda não terminei, é que me reconcilio com o fato de não ter empregado em minha vida a agressão, a raiva e todas essas coisas externas, de ter perdido muitas coisas por não ter lutado por elas. Pensava que ainda teria de resgatar isso. Ficar agressivo e lutar, e agora percebo, mesmo que de modo ainda impressivo, uma forma de recuperar interiormente a força e a energia que ficaram presas em mim devido a esse esforço de repressão. Dar sem tomar. Hellinger. A raiva é com frequência um caminho de aproximação sem amor. Por conseguinte, é uma forma barata de aproximação. A aproximação pelo amor, quando atinge seu alvo, é muito mais desafiadora do que pela raiva. Hartmut. Atualmente, muitas pessoas que convivem comigo me dizem: você nos sufoca, não é insistente com o seu amor. Você é insistente com o seu amor. Você não nos dá oportunidade de esperar por ele, de exigi-lo. Hellinger. Sobretudo não tomam. Quem dá sem tomar diz ao outro: antes você se sinta devedor do que eu. Então o outro se aborrece com ele. E com razão. Você ouviu falar de um certo Vicente de Paulo, Hartmut. Apenas ouvi falar, não estudei. Hellinger era um santo em Paris, um perito em amor ao próximo, no bom sentido. Ele revelou a um amigo um segredo de sua longa experiência de vida. Ele lhe disse: quando quiserem ajudá-lo, tome cuidado. Hartmut, essa desconfiança eu experimento e sofro com ela. Hellinger, com razão. Quero lhe dizer-lhe uma coisa, um pequeno aforismo. Muitos ajudantes se assemelham a um escaravelho que pensa que pode virar o mundo com suas patinhas traseiras. Risadas no grupo. Cláudia, o que é um escaravelho? Hartmann, um besouro do estrume. Hellinger, é isso mesmo, o rola-bosta. Uma nova perspectiva. Robert, ontem me fez bem você ter dito que ainda era muito cedo para tomar todas as decisões. Isso me devolveu a tranquilidade e noto que a irritação e a raiva contra minha mulher sumiram desde anteontem. Mesmo quando as busco, não estão mais lá. Ele ri. Hellinger, é terrível. Robert, sim, uma perspectiva totalmente nova. Ainda não sei o que vai surgir aí. Vou aguardar primeiro. De qualquer forma, estou bem. Um ideal frustrado de relacionamento. Johan, estou tranquilo por dentro, um pouco nervoso e minhas mãos estão suando. Ontem estive o tempo todo como um alienado, meio ausente até a noite. De alguma forma, muita coisa me irritou demais. Reparo que ainda estou um pouco desorientado. Muitas coisas começam a oscilar. Também todas essas histórias de scripts familiares, as constelações. Noto que simplesmente não entendo isso. E minhas concepções, ideias de parceria e relacionamento se desmoronam. Hellinger, com razão. Um amigo meu, o psicoterapeuta Hans Jelochak, acaba de escrever um livro onde trata lindamente dos efeitos dessas concepções ideais. O livro se chama Die Kunst, All Pausben, a arte de viver como um casal. Johann, há várias coisas que me afetam, inclusive o que Hartmut acabou de dizer. Eu também me reconheço assim. Dou muito amor e sinto muita dificuldade em aceitar alguma coisa. Desejo chegar ao prado verde e também tenho medo disso.
Dar e tomar na relação de casal. Hellinger. Quem toma é humilde. Precisa conter-se e abrir mão de um pouco de sua força. Então pode receber do outro. Não antes, mas também recebe força e, a partir dela, retribui. Isso envolve modéstia de sua parte, mas ambos permanecem no mesmo nível. Na relação do casal, o homem tem algo que falta à mulher e a mulher tem algo que falta ao homem. Eles se equivalem tanto na capacidade de dar quanto na de receber. Nesse nível, são plenamente equivalentes, do mesmo modo como essa equivalência está claramente estabelecida nesse nível. Assim também deve funcionar os demais níveis. Quando num relacionamento um parceiro dá mais e recebe menos que o outro, o relacionamento fracassa. Portanto, na terapia de casal, a primeira medida é descobrir quem dá mais e quem recebe mais, e então reequilibrar o dar e o tomar. Nesse assunto, cada um sabe de imediato se dá ou recebe mais. Johan tem uma fantasia de que então fico totalmente exposto ao outro. Hellinger, isso é o medo, pois você precisa confiar no outro. Daí resulta também que só devo dar ao outro na medida em que ele possa ou queira retribuir. Se ultrapasso essa medida, ele tem que ir embora. Não devo dar-lhe mais do que ele queira ou possa retribuir. Com isso se estabelece de antemão um limite para o dar. Cada relação começa com a necessidade de renunciar a alguma coisa, porque a medida do dar e do tomar é limitada. Isso vale para qualquer relação. Algumas pessoas buscam uma relação onde a troca seja limitada, mas tal relação não existe. Quem abandona essa ilusão expõe-se a uma relação modesta, que entretanto justamente pode ser modesta. Será também feliz. Johan, minha namorada também me disse o mesmo que você. Hellinger, está vendo? Johan, posso compreender isso. Hellinger, você sabe o melhor caminho para lidar com tomar e dar numa relação de casal? É fazer pedidos concretos. Portanto, não dizer, por favor, me ame mais, pois não é concreto, mas sim, por favor, fique mais meia hora e converse comigo. Então, passada a meia hora, o outro sabe que satisfez o seu pedido. Porém, se você disser, fique comigo para sempre, ele nunca saberá quando terá satisfeito o seu pedido e se sente excessivamente exigido. São conselhos simples e modestos. Johan, isso está claro na minha cabeça, Hellinger, e deve escorregar de cima para baixo. Deixar que a pressão flua. Marta, sinto uma pressão muito forte na cabeça. Tenho a sensação de que são lágrimas ou medo, não sei o que. Hellinger, traga para cá sua cadeira. Marta toma sua cadeira e senta-se perto de Hellinger, de frente para ele. Hellinger, fique confortável aqui. Marta relaxa e ri. Hellinger, feche os olhos. Ele puxa a cabeça dela para frente com suavidade. Respire. Ela coloca a mão em sua nuca e balança suavemente a cabeça para um lado e para o outro. Abrace-me. Marta abraça Hellinger e se balança suavemente para a direita e para a esquerda. Hellinger, entregue-se ao movimento como ele vier. Imagine que o amor fluiu e em que direção ele flui com força. Marta respira vigorosamente. Hellinger, expire forte, mais rápido, expire forte, mais rápido. A dor explode e Marta chora em voz alta. Hellinger, quando a dor passa, agora respire sem som. Marta respira mais tranquilamente. Hellinger, como está você agora? Marta, sim.
Agora está tudo livre. A questão religiosa, novo subtítulo. Rolf, tenho uma insegurança com relação a meus clientes. Quando ficam mais lúcidos, eles abordam a questão religiosa. Ainda vi nenhum caso em que isso não tenha acontecido. Tenho mantido sempre uma grande reserva, mas percebo que realmente deveria dizer mais. Hellinger, não abordamos o problema da religião. Rolf, mas para onde eles devem direcionar sua energia, sua criatividade e dedicação? Hellinger, sobre o problema da religião, nada sabemos. Seus clientes se esbarram em mistérios. Isso é algo diverso. Alguns, porém, ao pretenderem conhecer o mistério, evadem-se dele, privando-se sua força. Na verdade, é o mistério que se retrai diante deles. Novo subtítulo. Luto pelas tias que pereceram. Cláudia, estou vivenciando simultaneamente duas coisas que nem sempre têm a mesma importância. Ora surge uma, ora surge outra. Um diz respeito à família de meu pai. Não sei se isto ainda tem importância. Acabo de me lembrar que duas irmãs dele morreram no campo de concentração. Entre aspas, ela começa a chorar. Hellinger, isso é importante. E como? Por que elas foram para um campo de concentração? Cláudia, depois que perdemos a guerra, foram internadas num campo de concentração polonês. Entre aspas, chora. Hellinger, olhe para elas com respeito diante de seu destino, está bem? Voltarei ao assunto quando colocarmos sua família. Essas tias certamente precisam entrar na sua constelação. Então você verá a força que elas lhe passam. Ajudar os pais de crianças deficientes com respeito. Calma. Hoje estou pensando muito nas pessoas com quem trabalho e na renúncia que fazem os pais de crianças deficientes. Há pouco, quando você falou das pessoas que se dedicam a ajudar, também senti mais fortemente meu desamparo. Hellinger, tenho o maior respeito por você e por seu trabalho. Muitos se iludem pensando que a vida feliz é a grande, não é verdade. Nesse desafio e nessa dedicação ao cuidado de crianças deficientes, existe uma grandeza e uma riqueza que a pretensa vida feliz jamais alcança. Para os pais de crianças deficientes, esse é um caminho pré-estabelecido e deles não podem escapar. Se você não os respeita e não lamenta o destino deles, isto é importante, mas percebe que estão enfrentando um desafio e os ajuda a superá-lo, então você faz bem o seu serviço. Rolf, estou pensando numa cliente difícil e sentindo compaixão por ela. Hellinger, sobre a compaixão, trago-lhe um dito. A compaixão exige a coragem de se expor totalmente ao sofrimento. A presunção e suas consequências. Ut, estou me sentindo bem, de corpo e de alma. Também não sinto mais medo. Entretanto, sinto uma pressão em meu peito quando se fala de certos temas. Não é uma dor no coração, mas oprime. Isso acontece porque o tema que foi tratado ontem, da culpa do inocente, ela afeta diretamente a minha mãe, mas me atinge também no que se refere à infidelidade do meu pai, o que resultou o filho extraconjugal. Ela me falou com muita veemência que estava numa situação extremamente difícil com o filho doente. Disse que meu pai a enganou e abandonou e que ela teria ido embora com as duas crianças se tivesse tido essa possibilidade. Pergunto-me se esse pensamento não está me estorvando agora, porque de fato eu gostaria de fazer uma profunda reverência. Hellinger, um filho não deve imiscuir-se num assunto que diga respeito aos pais. Seja qual for a felicidade ou a infelicidade que aconteça entre eles, o filho não deve saber disso.
Os pais também não devem dizê-lo ao filho se sua mãe lhe disse isso. Então você precisa esquecer. E é possível esquecer. Uth, assim, Hellinger. É uma disciplina espiritual. É possível exercitar o esquecimento na medida em que interiormente nos retraímos. De repente aquilo desaparece. Aí você deixa os pais nesse conflito. Olha com amor para eles e toma de ambos o que lhe deram. Uth, vá lá, está bem. Hellinger, quero lhe dizer-lhe ainda uma coisa. Só os pecadores conhecem a clemência. Uth, clemência? Hellinger, sim. A clemência. Os inocentes são duros. Uth, sim. Estou entendendo.